Olá, meu nome é Saulo Popov Zambiasi, sou professor da disciplina de Programação para Aplicativos de Dispositivos Móveis e nós vamos trabalhar hoje num projeto em que a gente vai trabalhar com menus e troca de informações entre activities. Então nós vamos criar aqui um novo projeto e nós vamos pegar, diferente da última aula, nós pegamos uma Empty Activity. Nós vamos trabalhar numa Base Activity, porque ele já traz o menu para a gente e facilita alguns esquemas, certo? Então o nome da aplicação, eu vou colocar aqui, por exemplo, A00.5, por exemplo, só títulos de exemplo, né? Nós temos aqui o conjunto de pacote, nós temos o local onde o aplicativo vai estar, onde o pacote do aplicativo vai estar e a linguagem que estamos trabalhando com Kotlin. Eu vou dar um finish para ele criar o projeto. E vamos aguardar até ele gerar todo o nosso projeto. Bom, esse nosso projeto, o Base Activity, atualmente ele está trazendo um esquema de navegação entre fragmentos. Tá? Então, isso aqui só vai complicar um pouco o exemplo. Então, eu vou limpar um pouco esse nosso template para ficar um pouco mais simples, certo? Então, nós vamos excluir aqui no Content Main, a gente vai excluir esse nav host fragment, então eu vou excluir ele. Vamos excluir também os XML, então são dois XMLs aqui que eu vou excluir, então vou dar um delete. Ok, então vamos dar delete anyway. Outra coisa que vamos excluir também, lá no Java, que na verdade é Kotlin, né? Então nós vamos tirar também esses dois .kt, né? Então são os dois Kotlin. E aqui tem um navigation, tá? Esse navigation nós vamos excluir esse cara aqui também. Em values, na parte de strings, certo? Ele traz algumas strings que ele criou para aquele navigation. Tá? Então, como nós não vamos trabalhar com isso, eu excluí todos esses elementos, ok? Então, o que vai importar para a gente aqui é o seguinte: no layout, nós temos o activity main, certo? Esse aqui é onde gerencia a nossa activity, então vocês vão ver que tem um layout aqui do nosso cabeçalho, tem esse botão, então tem alguns elementos que a gente vai utilizar, só que observem que isso aqui é para gerenciamento do layout. O que a gente realmente vai programar aqui nesse activity é o content main, que é o conteúdo desse activity, diferente lá do empty, que na verdade ele era vazio, não tinha nada, não tinha muita coisa para gerenciar. Então agora a gente tem um cara para gerenciar a janela principal ali desse main, e o conteúdo então é um XML específico, tá? Outra coisa que vai ser importante para a gente, esse menu main.xml que está em menu. Então depois nós vamos trabalhar com esse item aqui. Então antes de continuar também eu vou apagar alguns comentários aqui que já trazem automático aqui no nosso Kotlin, certo? Porque depois na hora de programar fica só bagunçado aqui pra gente. Então temos aqui o content main, o menu main e o strings, certo? Então a gente já limpou bem aqui, então eu vou testar aqui, ver se está rodando no nosso emulador. Eu já deixei o emulador ligado aqui. Então podem ver que nosso exemplo abriu aqui no emulador e nós temos o menu com apenas um item e esse botãozinho aqui que só mostra uma mensagem, que nós não vamos utilizar ele. Então o que a gente vai querer aqui? Eu vou clicar no menu, eu vou criar uma outra opção só para a gente ver criação de outros itens no menu. Esse settings não vai ficar funcionando não, e esse outro item aqui ele vai abrir uma outra janela, certo? Na outra janela vai fazer alguma coisa e o resultado daquilo vai voltar para cá, ok? Então vamos começar aqui. Então primeiro nós já vimos que está rodando nosso exemplo, então a gente conseguiu limpar aqueles itens de forma tranquila, e eu vou trabalhar agora em cima do menu criando um outro item, certo? Então observe que eu tenho o menu, eu tenho Action Settings, que é esse item do menu, e eu tenho alguns elementos na paleta que eu posso utilizar. O que eu vou querer colocar é um novo item de menu, então é menu item, eu clico no cara e arrasto, né, esse cara para a posição onde eu quero. No caso aqui ele está depois de Settings,
Então pode ver esse item aqui de atributos que é Ordering Category, que está como 101, Settings está como 100. Isso aqui tem a ver com a ordem dele, né? Então se, por exemplo, o item eu quisesse, por exemplo, depois dos Settings aqui, então o que eu faria, né? Então eu poderia alterar essa Order Category. Então, por exemplo, vou colocar aqui como 2. Então eu alteraria a ordem, ok? Então vamos deixar como sim normal, tá? E nós vamos trabalhar em cima desse item, certo? Então esse item aqui, o que eu preciso? Bom, o título dele, né, então ele está avisando aqui que ele está como hard coded, está como item, né? Então para a gente mexer nisso aqui, não deixando como hard coded, então eu crio uma string para ele, né? Que daí a gente pode fazer o esquema de internacionalização. Eu vou criar aqui como action order, apenas como um nome aqui, certo? Então, a título de exemplo. Então, volto aqui para o menu. Esse cara aqui, agora em title, eu clico no botãozinho do lado e eu escolho a string que eu quero que represente. Então, ele já alterou aqui a minha string. E é para esse cara aqui que eu vou dar alguma ação, certo? Essa ação vai abrir uma outra janela. Ok? Então, de repente, vai pegar, vai abrir uma outra janela, vai fazer alguma outra coisa com a outra janela, certo? Então, vamos observar aqui como é que a gente vai fazer, ok? Então, vamos pegar, eu vou querer criar uma outra activity, que é essa janela que a gente vai abrir. E ela vai ser uma bem simples, certo? Só para abrir e fazer alguma coisa lá, que vai ser uma empty activity, ok? E eu vou dar o nome dela de Other, só para ter a ver com o nosso item lá do menu, Other, ok? Então, crio aqui como Other e dou um finish, certo? Então, agora eu tenho o Other.kt, o Other Layout, que não tem nada ainda, ok? E em cima desses elementos eu vou começar a colocar ação, certo? Então, vamos voltar para o nosso Content Main. Nesse Content Main eu vou colocar dois elementos. Um vai ser, por exemplo, o nome da pessoa, a idade da pessoa, e eu vou ter pegar esses elementos e mandar para aquela outra janela que é a Other, ok? Então vamos colocar aqui. Então eu não vou ficar colocando text view, eu já vou colocar uns plain text direto, certo? Então 2 plain text e apenas um text view para mostrar o resultado depois, por exemplo, ok? Então vamos fazer o esquema do layout, né? Então vamos só conectar o nosso item lá em cima, que é o nome, e dos lados, certo? E este elemento aqui eu vou espichar ele na tela. Então aqui no layout widget, tá? Eu coloco um match constraint, então ele espicha. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para baixo para não ficar muito lá para cima, então ele já coloca aqui a distância. Eu vou alterar o ID dele para edit text name, certo? E o texto dele, tá? Eu vou deixar como vazio, tá? E em hint, daí eu posso alterar. Então, por exemplo, tem hint aqui, eu, por exemplo, dou um pick resource. Não tem aqui uma string com hint aqui, né? Então eu vou criar uma string nova lá. Então eu gosto de criar aqui mesmo. Então vamos lá. String name é igual a str name, por exemplo. Ou poderia ser qualquer, pode ser só name mesmo. Name. Eu vou ter um outro que vai ser string name é igual a age. E eu vou ter um outro aqui que vai ser string name é igual a result. Ok? Então só criei algumas strings que elas podem ser úteis para mim depois. Voltamos para o content main. E agora em hint aqui eu vou colocar aqui como o name. Então pode ver que aparece aqui. O seguinte campo aqui eu vou alterar o edit text dele, o ID para edit text age. Ok. Isso aqui eu vou conectar
com o nosso elemento lá em cima, conectar com os lados. E eu vou em Layout Widget, eu vou espichar ele, né, para os cantinhos. O texto eu vou tirar o que tem ali e eu vou em Hint alterar isso aqui para Age. Ok, beleza. Agora o nosso resultado, na verdade, lembra que eu coloquei só uma string aqui, ok? Então esse aqui eu vou linkar ali em cima, conectar. Acho que para aquele lado ele não vou conectar. Vou deixar ele bem no cantinho aqui. E eu vou trazer um pouco ele para baixo aqui para não ficar muito grudado lá em cima, tá? E aqui eu vou deixar só um texto aqui que vai ser o nosso resultado. Result, que ainda não tem nada e tal, ele só vai ficar esse valor default aqui. Ok? Então se vocês forem ver como é que isso aqui fica executando, então vamos trazer aqui na execução do nosso aplicativo. Tá aqui, ó. Name, age, result. Ok? Então quando eu clicar nesse order aqui, ele vai ir para uma outra tela em que a gente vai gerar alguma coisa com essas informações, tá? E aí a gente vai retornar um resultado. É uma coisa bastante simples, mas só para ver essas informações passar de um lado para o outro e ver as coisas acontecerem também no esquema do menu, ok? Então vamos agora para o nosso Activity. Então aqui eu vou receber as informações, ok? Como eu não vou alterar as informações aqui, eu vou colocar só como uns text views aqui, certo? Vou colocar 2 text views. E eu vou colocar um botão aqui que vai ser o nosso botão para executar uma ação, por exemplo, voltar, né, digamos, para a nossa activity anterior, fazendo alguma operação com essas informações, certo? Então esse text view vai ser text view name, tá? O texto não importa, porque aqui quando vier para cá já vai ser alterado, ok? Então, e aqui vai ser o text view age. No botão, sim, então eu quero que execute uma ação, então eu vou dar um texto para esse botão aqui, tá? Então eu vou lá em strings, eu vou fazer o seguinte, ó, string name igual button execute, ok? Então eu vou chamar ele só de execute, então tanto faz que texto que vai ter ali, ok? Então aqui eu vou alterar aqui button execute e o texto dele eu vou pegar lá das strings button execute, ok? Lembrando, esses text views aqui tanto faz, tá? Então a informação que tem dentro deles aqui, ele está como hard coded, né? Deixa eu ver o que está dando como erro aqui. Not constrained. Ah, tá. Então falta eu organizar eles aqui em termos de texto, informação, então de layout, né? Então conectei aqui, conectei do ladinho, beleza. Eu vou trazer um pouquinho mais para baixo. Eu vou conectar esse cara aqui. Vou conectar esse do lado e vou trazer um pouco mais para baixo. E o botão também, ó, vamos trazer um pouco aqui. Opa. Trazer aqui. Conectar dos dois lados esse botão aqui para ele ficar centralizado. Eu vou trazer um pouco mais para baixo, tá? Então tá aqui. Outra coisa que esses text views aqui estão como hard coded, certo? Eu vou só alterar esse texto aqui só para tirar aquele warning, ok? Esse daqui vai ser o name, esse aqui vai ser a age, ok? Então tirou os warnings. Então aqui vão vir informações. Quando eu der execute, ele vai montar uma string e essa string é o que vai voltar lá para o nosso content main. E aí ele vai colocar o result aqui, que ele vai fazer uma frase em cima de nome e idade e vai voltar para cá aquela concatenação de strings assim com uma frase. Tranquilo.
Então agora nós vamos começar a dar ação para as coisas, ok? Então para a gente poder dar ação para as coisas, a gente vai ter que mexer em cima do do nosso menu, certo? Para a gente mexer nas ações do menu, então eu vou vir aqui no menu, vou dar uma olhada nas informações e a gente observa que aqui é o Order, né? Action Order, né? Então o ID dele qual que é? O Settings aqui, ele já tem um ID, que é Action Settings, e aqui no Order, certo? Eu não coloquei um ID ainda, então Action Order, certo? Se eu não tiver aqui um ID, eu não vou encontrar ele, né, depois quando eu for trabalhar com os menus, quando eu trabalhar com Kotlin. Então vamos voltar agora para o nosso Kotlin, tá? Então observem que aqui no Kotlin nós temos o que? Nós temos aqui esse cara que não importa para a gente aqui por enquanto, que é o Fab, okay? Nós temos aqui algumas informações, então ele vai chamar o super no nosso onCreate, ele vai setar o Content View, que vai ser o Activity Main. Nesse Activity Main é que ele vai chamar o Content View daquele Content Main, e aqui set support action bar, né? Então para colocar o esquema do action bar lá na nossa aplicação. Aqui on create option menu, ele só dá um inflate, né? E é isso aqui que a gente vai gerenciar o que vai acontecer, ok? Então o que a gente vai fazer? Então podem ver aqui, nós temos return when. Então observe que a gente tem aqui um when. Lembra que ele é tipo um switch case, né? Um pouco mais evoluído, etc. Né? Então nós vamos trabalhar aqui, colocar uma outra opção. Então r.id.action, olha, ele já trouxe action order aqui. Vou dar uma setinha aqui. E como eu vou trabalhar com mais de uma operação aqui dentro, então eu coloquei entre chaves. Só que observem que eu tenho que retornar alguma coisa, tá? Nesse when. Então eu já vou colocar um return true aqui, na verdade. Então acho que nem precisa um true, né? Mas true. Certo? Ele vai retornar esse cara aqui, tá? Então ele vai dar um return true. Só que eu vou ter que colocar algumas ações aqui. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra janelinha, tá? Então eu vou ter que chamar aquela janela quando algo for clicado aqui. Só que para me chamar lá, eu vou ter que especificamente pegar as minhas informações que eu tinha colocado naqueles edit text, certo? Então eu vou informar para o meu programinha aqui que eu vou gerenciar os meus edit text. Então vamos lá. Então eu vou ter o edit text name, ok? Então isso aqui vai ser igual find view by id, r.id.edit, só um pouquinho. Esse daqui eu vou já colocar aquele do tipo eu vou colocar aquele já é do tipo edit text, ok? Então tá aqui. Ele não encontrou um alt enter, só um pouquinho. E eu vou buscar o r.id.edit, só um pouquinho. Ele não está encontrando aqui, só um pouco. Name. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer como o nosso exemplo que eu fiz lá, só que eu vou criar aqui como atributo, eu acho melhor. Edit text name, dois pontos, edit text, ok. Aí, se eu quiser que ele fique como nulo, porque eu não vou instanciar ele ainda, eu posso colocar como nulo, mas daí eu tenho que colocar o ponto de interrogação para dizer que ele é no label, ok? Mas na verdade eu também não precisava trabalhar com no label, certo? Eu poderia simplesmente trabalhar aqui mesmo, então, ó. Val edit text, então em vez de ele ser no label, que eu não quero instanciar ele aqui, né? Então eu deixo ele aqui mesmo. Vai, o edit text name é igual a edit text que é igual a find view by id.
Aí eu acho r.id.editText, ok? Então são formas diferentes que eu posso trabalhar, tá? Eu posso criar como atributo, né? Ou eu posso colocar ele simplesmente aqui, instanciar aqui dentro do nosso próprio método onde eu gerencio o menu, certo? Então eu nesse caso aqui eu prefiro trabalhar aqui, ok? Então às vezes eu não gosto de trabalhar com os no labels aqui no Kotlin, e eu vou colocar o outro aqui que é o age. Então só vou copiar e colar. Então eu já instancio aqui, instancio não, eu direciono aqui para os nossos elementos lá na interface, colocando aqui dentro mesmo, tá? E aí, tendo feito isso, daí eu já consigo achar essas informações para mandar para outra activity. Então, para mim mandar para outra activity, eu tenho que empacotar isso aqui, ok? Então, primeiro, eu vou gerenciar um intent. Intent é uma intenção de chamar uma outra activity que eu estou criando. Então, val intent é igual a intent this other activity, que é a outra activity que eu vou chamar, dois pontos class, dois pontos, ponto Java, ok? Tá aqui. Esse intent aqui ele não encontrou, eu vou dar um Alt Enter aqui. Opa. Aqui. Não, Alt Enter não está funcionando aqui. Então vamos colocar dois pontos no intent. Ok. Aqui o other activity. Vamos ver se está tudo aqui. This. Ah tá, aqui é dois pontos, desculpa. Ok, então tá aqui intent do tipo intent e ele vai buscar lá o nosso nossa outra activity, certo? Só que daí para chamar a outra activity eu vou mandar informações. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um intent.put extras. Então eu vou mandar a informação para lá. O que vai ser essa informação? O nome dela vai se chamar name. Tá? É o nome da informação que eu estou mandando. E o conteúdo dela vai ser o que? O meu edit text name .text.toString. Ok? Então estou aqui. Eu vou mandar essa informação e eu vou mandar uma outra também. Então podem ver, toda a informação que eu empacotar eu tenho que dar o nome dela e do valor. Intent.put extra age, vírgula, edit text age.text.toString. Então isso aqui eu estou mandando para lá também, certo? Então é outra informação que eu estou fazendo. Depois que eu faço isso, aí sim eu chamo a nossa outra activity, tá? Então como é que eu faço para chamar a outra activity? Start activity for result, ou seja, eu estou abrindo uma outra activity esperando um result nela, tá certo? Que ela retorne um resultado para mim. Vai ser intent, que é o intent que eu estou mandando, e eu vou mandar aqui é só um código que a gente está utilizando. Depois mais a gente pode ver sobre isso. Certo? Então o que eu fiz? Eu peguei essas informações e estou mandando para outra activity. Qual é a outra activity? É essa otherActivity.kt. Nessa otherActivity.kt eu tenho que recuperar essas informações. Então elas chegaram para mim, certo? O que eu vou fazer com essas informações? Então eu tenho que pegar elas. Onde que eu faço para pegar essas informações? É no onCreate, certo? Então aqui tem um onCreate. Aqui eu tenho alguns, vamos voltar aqui, né? Nós temos alguns textos aqui, eu vou substituir esses textos por essas informações que estão vindo. Então vamos pegar o nosso val, deixa eu ver o ID deles aqui. Então é o text view name, aqui então view name, ok? Ele é do tipo text view, ok? Que é igual a find view by id, r.id.text view name, tá? E a gente vai linkar o outro também, val text view age, do tipo text view, que é igual a find view by id, r.id.text view age. Tá
aqui, linkamos, certo? Com esses elementos eu consigo buscar as informações, né? E colocar as informações que estão vindo do pacote aqui. Então como é que eu faço? Eu vou criar um bundle aqui. Então vamos lá, val bundle é igual intent.extras, ok? Então vou buscar esse extras, certo? Só um pouquinho. Okay, depois eu vejo esse cara aqui. Então, dois pontos intent. Eu acho que vou ter que instanciar esse intent aqui. Já faço isso. Ok, então vamos continuar aqui. If bundle diferente null, certo? Eu vou pegar as nossas informações, ok? Então text view name ponto text é igual ao bundle ponto get string name. Então pode ver que eu estou pegando o name que está vindo lá do da nossa outra activity, certo? Text view age ponto text é igual ao bundle ponto get string age. Isso aqui está vindo lá de fora também, tá? Então já conserto esse cara aqui. Aqui. Com essas informações que chega, então eu vou gerenciar elas para mandar de volta de alguma forma, ok? Então, por exemplo, eu posso gerar uma variável aqui, né? Então, val result, eu vou chamar de res aqui, que vai ser do tipo string, vai ser igual a pessoa de nome. Então vou pegar do meu text view name ponto text tem, vamos colocar aqui a idade, text view age ponto text anos. Okay? Então eu só montei uma string aqui e essa string eu vou retornar quando eu clicar no botão OK, certo? Vixe, mano. Ok. Beleza. Então vamos lá, vamos colocar a ação no botão. Qual que é o nosso botão aqui? Vamos voltar aqui para o Active Order. Está aqui o nosso botão Execute. Ele é o botão Execute. Então mudamos o ID dele aqui para ficar mais fácil de encontrar lá no nosso Order Activity. Então vamos lá, agora vamos dar a ação para o nosso botão. Então, val button Execute. Dois pontos. É do tipo button, que é igual a find view by id. Vou dar um enter nesse cara aqui, import, tiramos isso aqui, .id.button, execute, e agora a gente dá ação para esse cara. O que a gente vai fazer de ação aqui? Então nós vamos fazer button, execute, .set on click listener, então estou colocando as informações aqui, então eu jogo essa string lá de volta aqui, tá? Então que vai ser a nosso resultado aqui. Então vamos lá, val data é igual intent, certo? Então podem ver que eu estou criando um intent que vai ser o data, as informações que vão retornar, val na verdade aqui é data.put extras. Então eu vou colocar um extras aqui, vou chamar isso aqui de result, né, que vai ser o nosso resultado, e eu vou mandar a informação do res aqui, certo? Que vai ser uma string também.
E aí eu vou dar o nosso set result. Set result. Eu dou um result ok, dizendo que isso aqui é um resultado ok. Então eu poderia dar outros status do resultado, por exemplo, que deu erro, etc. Né? Então esse aqui é o ok. E eu mando essa nossa informação aqui que vai ser data. Okay? A gente criou ali em cima. E aí, quando eu clicar no botão, também eu vou dar um finish. E esse finish aqui ele vai fechar essa nossa activity. Ok? Então vocês percebem que eu linkei aqui os nossos text views. Eu peguei as informações que vinham do intent lá do outro activity. Essas informações que vinham, eu linkei elas e criei uma frase aqui. Coloquei em português mesmo, tá? Tanto faz. Depois vocês podem brincar com isso, inclusive pegar essas informações e internacionalizar. Depois eu montei tudo isso aqui e quando eu cliquei no botão, eu mando isso aqui de volta para a pessoa com essa nova frase. Essa frase poderia estar aqui também dentro da ação do botão, tá? Tanto faz. Depende como vai ficar a lógica do programa de vocês. Isso aqui são um exemplo. Agora com isso aqui, estou voltando para essa activity que é o main, tá? Só que para mim gerenciar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar as informações que estão vindo de volta, certo? Então, para trabalhar com as informações que estão vindo de volta, eu vou ter que ter um método aqui específico para pegar elas, certo? Então, elas estão vindo, eu tenho que pegar essas informações. Então, vou dar um override, ok? No método chamado onActivity result, tá aqui, ó. Então, observem que ele já trouxe aqui um conjunto de coisas aqui, né? E já trouxe até o super, tá? Então, em cima dessas informações aqui, eu vou pegar o resultado, tá? Então, por exemplo, lembra do nosso status do code, que é o result ok, quando eu dei aqui? Então, agora eu vou verificar se o resultado deu ok, então o que eu vou fazer com isso aqui, tá? Então, if result code é igual a activity ponto result ok. Então, ó, tem first user, canceled, ok, etc. É que o result code é esse cara aqui que está vindo aqui com parâmetro, né, que é um inteiro. Então, se ele for um ok, o que eu vou fazer com esses caras aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar as informações aqui, ó, content meu, main, desse cara aqui que vai ser o result, né? Então, é o text view result. Então, vamos linkar ele aqui fazendo o seguinte, ó, val text view result, dois pontos, text view, ok. Vamos dar um alt enter aqui, peraí, só um pouquinho, text view, ok. Isso aqui é find view by id, .id.text view result. Peraí, eu dei um id para ele? Vamos ver aqui. Não, é só text view result. Então vamos colocar aqui só para a gente identificar, senão eu me perco, né? Então text view .text view result. Agora está aqui como result, ok? Então eu peguei essa informação, né? Então só para linkar, e aqui eu coloco que estou recebendo de informação do dado lá que está vindo, né? Então como é que eu faço para colocar nesse cara aqui? Então só um pouquinho. Eu vou dar um text view result ponto set text, ok? E agora eu coloco nesse cara aqui a informação. Qual que vai ser a informação? Então eu vou pegar o dado, a informação. Então essa informação, vejam que ela pode ser um nulo, certo? Então eu posso ver se ele não é nulo, mas eu não vou fazer esse teste aqui porque eu sei que ele está vindo uma informação. Então get string extra, aí eu pego lá a minha informação que se chama result, ok? Então como assim que eu sei que esse aqui é o result? Por causa disso aqui, ó. Quando eu no other activity eu criei aqui um extras, certo? Que tem aquela string aqui que vai ser o result, tá? E aí volta aqui para o nosso main activity. Então se a gente executar isso aqui, vamos ver se vai dar algum erro, se vai funcionar, vamos executar. Então deve buscar e já alterar aquele texto lá dentro. Então vamos testar aqui. Então aqui vamos colocar nome,
Saulo, que idade 46, ok? Então tá aqui, ó, já tem algumas informações que eu coloquei, eu venho, clico em Other, abriu aqui o Saulo, 46, ele trouxe as informações, e quando eu dou um execute, ele fecha esse aqui e traz a frase que ele criou para cá. Então o que a gente fez aqui nesse exemplo? Eu coloquei ação no botão, certo? Então, por exemplo, se eu alterar aqui, ele vai pegar essas informações desses edit text, vai empacotar e vai mandar para uma outra activity que se chama Other. Então traz para cá, essa activity pega essas informações, então ele pegou isso aqui, está mostrando as informações, eu clico no botão, ele pega essas informações e manda de volta na forma de uma string que ele criou lá, ok? Então é isso aqui que faz esse exemplo. Fechou? Até o próximo vídeo.